eu ia estudar em Feira de Santana, na Bahia, no Seminário Batista lá do Nordeste. Terminei vindo para São Paulo para fazer um passeio, numas férias que eu trabalhava lá numa Câmara de Vereadores, diretor executivo, aquela coisa toda, estava vencendo férias, vim para cá e aí nunca mais voltei. Claro que eu voltei para arrumar as malas, conheci o Seminário Batista Regular de São Paulo, lá na Avenida Ipiranga 877, e o meu vínculo com aquele seminário desde 1995 nunca mais parou. Porque eu terminei meu curso lá do bacharel, aí emendei no mestrado, depois, agora, alguns anos atrás, eu fui chamado para voltar para dar aula. Depois de lecionar 12 anos numa faculdade em Osasco, chamada FATIBOA, que é Faculdade Teológica Batista de Osasco e adjacências, nome enorme, né? Aí eu estou tendo esse privilégio. E eu tive o contato com o João, o Adalberto e o Capucci. Nós conversamos sobre a matéria evangelização e missões e veio a calhar deles um dia cogitarem de, quem sabe, eu vir na sua igreja, autorizado pelos seus pastores, para conversarmos um pouco sobre isso. Porque a nossa igreja, ela investe em missões, não apenas no tempo que eu estou lá, porque eu estou há 23 anos na mesma igreja, desde 2000 assumi como pastor, mas a gente vem levando a igreja unida, amando um ao outro, fortalecendo-se nesses vínculos de amor, de unidade em Cristo, vivendo as coisas que o Senhor Deus nos deu para vivermos como igreja, fortalecendo-nos doutrinariamente. A gente tem dado impulso para a gente sair das quatro paredes, como a gente sempre ouve nas conferências missionárias, né? E ir para os campos. Agora, lembre-se, sempre nos fortalecendo para podermos frutificar da maneira como devemos frutificar. Deixando esses testemunhos aí de lado, eu quero dizer, para introduzir, que estudando um pouquinho sobre a questão de missões nos tempos atuais, nós estamos vivendo um dos melhores tempos, segundo os missiólogos, de avanço missionário. Talvez isso fique meio que ofuscado na nossa mente, porque a gente vê tantos campos ainda precisando de ser alcançados, tanto que a gente precisa fazer, mas segundo os missiólogos, nós estamos vivendo nessa época chamada de pós-modernidade, um avanço muito grande na área de missões, porque campos que outrora estavam fechados para a evangelização estão se abrindo. Lugares em que estava trancado literalmente para o evangelho entrar, agora está se escancarando para a gente. Inclusive, aquela janela chamada 10x40, os países chamados países de socialismo democrático ou de comunismo, estão se abrindo e a gente está agora podendo entrar e falar de Cristo para as pessoas. Então, é bom a gente aproveitar essa, digamos, maré favorável, esse vento favorável para a igreja agir e não ficar de forma alguma de fora desse movimento. Uma conferência como essa, sem dúvida, é para a gente aquecer o coração, para a gente poder fazer mais do que a gente está fazendo, para alcançar mais vidas que o Senhor Deus comprou com o sangue dele lá na cruz. Pessoas de todas as tribos, línguas, nações, de todas as estaturas, classes sociais, o Senhor tem mirado e a gente precisa, como ferramenta dele, ir em busca para trazer para o aprisco, para trazer para fazer parte dessa família chamada igreja dele, que ele comprou e tem um trato todo especial. Em São Paulo não tem sido diferente. E eu quero tecer algumas coisas para vocês, antes de entrar em textos e coisas desse tipo, de que está muito favorável para nós aqui em São Paulo avançarmos com a evangelização. Eu anotei algumas coisas que eu gostaria de destacar. Por exemplo, localização e acesso fácil. Exatamente. Rapaz, baiano, mas eu fico suado aqui, apesar de estar com gravado para evitar o frio, né, mas agora eu vou agradecer, viu? Você vai ser muito abençoado. É seu filho? Mas ainda não dá aquele esquema que eu falei. É um bom menino, mas aquelas coisas que eu falei ainda tem outros patamares e tal. Então, a localização e o acesso fácil a todos os cantos do estado, de norte a sul, de leste a oeste. Queridos, aqui em São Paulo, eu vejo que é uma facilidade muito grande para a gente se locomover. Eu sei que é um caos, o trânsito, muitos carros e tal, mas a gente tem ônibus, tem metrô, a gente tem o trem, a gente tem os transportes nossos próprios e tal. A gente tem que aproveitar isso para, em todo o tempo, ir em busca das pessoas, fazer os chamados
avanços aí na área de evangelização, porque é fácil se locomover aqui. Só para vocês terem uma ideia, na época que eu estava lá no Nordeste, eu, domingo, às vezes desobedecia meu pastor. E aí agora vocês vão arrumar para a cabeça os dois pastores. Porque domingo de manhã, e logo quando eu me converti, a chama estava ardendo no peito, eu queria repartir aquilo com as pessoas. E tinha 500, 600 pessoas, mais ou menos, ali, todo domingo de manhã, um pouquinho menos talvez, e todo mundo na EBD, se fortalecendo doutrinariamente, era muito bom, a EBD forte. Mas eu notava que eu tinha que aproveitar o tempo vago, porque eu trabalhava durante a semana de segunda a sexta, mas o tempo vago meu era sábado e domingo. O domingo para evangelizar a zona rural. E aí pode entender que eu não tinha todos esses transportes que os irmãos têm aqui em São Paulo. Nós andávamos a pé 12 a 13 quilômetros e de vez em quando dávamos a mão para pegar um pau de arara. E a gente entrava ali, subia no pau de arara e ia nas casas. Ô de casa! Batendo de porta em porta e as pessoas vinham, às vezes muito coração aberto, outros com aqueles cachorros enormes, né? Dog alemão, fila brasileiro, pastor alemão e vira-latas, né? Que são de fazer barulho. E a gente já tomou muita carreira de cachorro, a gente fala assim. Mas não era fácil, era difícil. Aqui temos essa facilidade, a gente tem que aproveitar. Outra coisa aqui, liberdade religiosa, não que lá não tinha, mas lá um pouquinho mais fechado. Nordestino, se tiver aqui já sabe, quando eles se trancam para alguma coisa, diz, aqui não vai falar, aqui crente não fala, nós somos católicos, vamos morrer católico, minha mãe era católica. É assim, eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de coisa, mas era bem desse jeito que a gente ouvia algumas argumentações. Porém aqui, mais instrução nós temos, e a gente sabe que nós temos liberdade religiosa, constitucional, tá? Irrevogável, e a gente pode chegar em qualquer canto, numa praça, nós podemos chegar no restaurante, nós podemos chegar na escola, qualquer lugar podemos orar, podemos falar de Cristo, podemos pegar um violão, uma rodinha ali de amigos, tocar músicas, cantar e falar de Cristo. E a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que assim, abraçar essas oportunidades e não deixar fugir de jeito nenhum. Por quê? Temos que aproveitar as oportunidades porquanto os dias são maus. Aproveitar o tempo, sabiamente, aproveitar as chances que a gente tem para a gente compartilhar. Não precisa pregar um sermão, mas dizer para as pessoas o quanto que Deus as ama, o quanto que Jesus pagou de preço altíssimo na cruz para tê-las para si, e apresentar o evangelho, dizer de um arrependimento necessário por causa dos pecados que nos leva à condenação e coisas desse tipo. Outra coisa que a gente tem aqui em São Paulo, ó, meios de comunicação facilmente acessíveis. Nós temos, além dos antigos, dos correios, de cartas, telegramas, e-mails, nós temos os chamados hoje meios de mídias de relacionamento, como Facebook, WhatsApp, não é? Nós temos essas coisas que a gente pode aproveitar, ao invés de ficar jogando vídeos, filminhos à toa, aproveitar para compartilhar um pouco da palavra de Deus e semear a palavra de Deus, mesmo que de maneira curta, para as pessoas que nós temos acesso. Bom, é fundamental, então, que todos nós, seguidores de Cristo, os que habitamos aqui em São Paulo, aproveitemos e empreguemos tudo aquilo que temos de melhor para a tarefa de proclamação do Evangelho aos que nos foram colocados diante de nós para estarmos compartilhando. Os que estão vivendo sem essa certeza da salvação das suas almas. A gente sabe, meus irmãos, que sem a pregação do Evangelho as pessoas irão condenadas para sempre longe de Deus. Só tem um meio delas se safarem dessa situação, é se nós pregarmos o Evangelho. Não devemos brincar de forma alguma de igreja, como tem muita gente brincando, como que frequentando os salões de cultos, as sedes das igrejas, ouvindo boas músicas, cantando boas canções, ouvindo boas mensagens, mas ficando para si essas coisas e não compartilhando. Hoje a moda é essa, na ideia de compartilhar algumas coisas nas mídias. Mas nós devemos aproveitar as oportunidades para compartilhar o que nós temos de melhor que nós recebemos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o único meio dado, na palavra de Deus diz, Romanos capítulo 1, versículo número 16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem a pregação do Evangelho não há salvação. Não há salvação por boas obras,
drogas, não há salvação em meio religioso, não há salvação de forma alguma por causa de uma bondade humana que o indivíduo pode asseverar ter, mas é pelo Evangelho de Cristo que as pessoas são salvas. Então a gente sabe disso, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem para falar desse Evangelho. Em tempo e fora de tempo, como o apóstolo falou. Aproveitando as oportunidades em bate-papos familiares, em rodas lá na escola, em rodas de conversa no serviço, nos momentos de intervalo, para não roubar do chefe, não é da hora do trabalho, ficar falando algumas coisas, mas a gente tem que falar da palavra de Deus. E eu quero colocar para vocês aqui, meditar com os irmãos, acerca desse privilégio que a gente tem em mãos de falar da palavra de Deus, mas também das responsabilidades que nos cabem. Temos sido privilegiados, mas na mesma proporção responsabilizados. E eu quero colocar para vocês alguns destaques nessa noite. Vamos começar a ler a Bíblia, abrindo o primeiro texto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E eu não disse de um tema inicialmente, mas quero agora dizer sobre a responsabilidade da igreja na evangelização. A igreja existe para glorificar a Deus, e há quem diga que é um dos maiores privilégios, se não o maior de todos os privilégios. Ela existe para glorificar a Deus. E tem uma coisa que muito alegra o coração do Senhor. Diz que até tem festa lá no céu quando um pecador se arrepende. A igreja deve se reunir, deve se fortalecer, doutrinariamente tem que estar saudável, tem que estar unida, tem que estar permeada de amor, tem que andar mesmo mutuamente se perdoando. Esse tema dos irmãos aqui, olha, é um tema fascinante, maravilhoso e imprescindível de ser tratado. Deve sempre ser focado, que é da unidade da igreja. Nós não podemos perder isso. E essa unidade é que vai nos dar, com certeza, todo o embasamento, toda a força, vai ser a mola propulsora para as nossas ações lá fora. Uma igreja saudável, unida, substancialmente alicerçada na unidade e no amor, ela vai com certeza querer que outras pessoas também vivam isso. E vai querer sair, vai querer compartilhar, vai querer semear essa palavra para todo mundo que está à volta, porque a palavra vai causar tudo isso que está causando nos irmãos. A unidade, o amor, não é? A mútua compreensão, o perdão mútuo, tudo isso. Que é importantíssimo, que Jesus orou para que isso acontecesse e tenha acontecido. Mas ele também orou para que nós pudéssemos frutificar, pudéssemos levar a sua palavra, compartilhar do amor dele. Então, essas duas coisas, com certeza, elas estão juntas e elas não devem ser de forma alguma separadas. Uma igreja unida, forte doutrinariamente, uma igreja que está no amor, naquela máxima, né? Está ali, transbordando, ela com certeza vai também olhar para fora e vai dizer, cabe mais gente aqui, para ser permeada por esse amor, contagiada por esse amor, e mais ainda somar forças com a gente para a gente poder glorificar a Deus com as nossas ações. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mostra o primeiro destaque que eu quero colocar aqui dentro da responsabilidade da igreja na evangelização. Deus escolheu a igreja, queridos, olha, Deus escolheu a igreja como agente exclusivo para evangelizar o mundo. Deus escolheu a igreja como agente, eu não estou dizendo como uma das mais importantes, eu não disse como uma das, eu estou colocando, Deus escolheu a igreja como agente exclusivo para evangelizar o mundo. Deus não vai usar ONGs, Deus não vai usar instituições governamentais, Deus não vai usar instituições filantrópicas para evangelizar, Deus não vai usar de forma alguma outra agência, senão a igreja. Nesse texto que a gente vai ler agora, que diz, 1 de Pedro 2,9, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o quanto de privilégio, não é? Aí diz, cujo propósito é proclamar as virtudes ou as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, nos deu esse privilégio maravilhoso, somos
nação santa, ou um povo santo, ou um povo consagrado, posto à parte para Ele. Somos exclusivos dEle, somos pessoas com certeza que Ele ama muito, somos os representantes dEle aqui na terra para levar a sua mensagem, mas também representantes do povo para levar as necessidades para Deus em oração, como sacerdotes, né, digamos assim. Somos povo de propriedade peculiar dEle, mas com um propósito. Ele disse que é para proclamar, ou para anunciar, para levar as grandezas dele, ou anunciar as grandezas dele para as pessoas que não a conhecem. Ou anunciar as virtudes dele seria anunciar os seus atributos inalienáveis. Para falar da grandeza dele, para falar do seu poder, falar do controle que ele tem sobre o universo, falar sobre aquela questão da soberania dele sobre tudo e todos, falar da sua salvação. A igreja existe para adorar a Deus, para falar da grandeza de Deus para Ele mesmo, para exaltá-lo, agradecê-lo com as coisas que a gente recebe e enche o coração de gratidão, a gente chega para Ele e fala obrigado, mas também a igreja existe, e ela existe com certeza de uma forma especial para isso, para levar a mensagem dele para as pessoas lá fora, que desconhecem. Nós estamos cheios das informações, mas tem gente lá fora, olha, vocês vão de convir comigo, que se sabem que existe um Deus, não sabem quem Ele é, da forma como Ele se revela na palavra. Se sabe que existe um Deus, não sabe como é que Ele se revela, como é que Ele trata com os indivíduos, não sabe que Ele tem, por exemplo, um juízo para as pessoas que, no final, estão virando as costas para Ele. A gente precisa sair lá e falar. A gente precisa anunciar, dizendo quem é Deus, como Ele age, qual é a proporção do amor dele para com as pessoas, o quanto de amor que ele tem para distribuir para as pessoas que estão lá fora. É necessário que nós saiamos. As pessoas ignoram, até existe Deus, elas creem que existe Deus, mas não sabem quem Deus é. Não conhece, por exemplo, os seus atributos. Não conhece a maneira como Ele se revelou, a palavra. Não conhece intimamente o seu filho. E aí, eles não vão dar uma resposta para a pessoa de Deus coerente, correta, porque eles ignoram a pessoa de Deus, não sabem quem é Deus. E nós precisamos nós precisamos falar para que eles saibam, Se não falarmos, Paulo já disse, como que vão ouvir? Lembra de Romanos capítulo 10? Fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo pergunta, como é que vão ouvir se não há quem pregue? E como é que vão pregar se não forem enviados? Então é necessário a pregação. Sem a pregação não há salvação. Sem o evangelho não há a salvação do indivíduo. Mas o evangelho não vai cair do céu como que vindo numa nave espacial de um extraterrestre, qualquer coisa desse tipo. O evangelho não vai vir aí como que do nada e parar na porta de alguém ou na casa de alguém, dizendo assim, olha, está aqui a mensagem, eu sou o evangelho, é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de toda a sua casa. O evangelho só vai chegar no coração das pessoas, na mente das pessoas, através de outras pessoas que vão levar e vão anunciar. Então é necessário que saiamos, é necessário que cumpramos essa grande comissão, ou esse grande comissionamento. Não podemos cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem. É preciso nos movimentar. É preciso sair, literalmente, da zona de conforto. Eu não estou dizendo que nós não devemos ficar nas quatro paredes. Devemos sim. E aqui é super importante. Os irmãos devem frequentar a escola bíblica dominical assiduamente. Os irmãos devem participar de todas as atividades da igreja de maneira, comprometida com tudo que a igreja oferecer. Deve cada dia mais fortalecer doutrinariamente, deve se fortalecer espiritualmente, orar bastante, deve ler a Bíblia, conhecer a Deus, para poder falar bem dele lá fora e falar da maneira correta. Mas lembre-se, para falar do evangelho, não é preciso, e daqui a pouco eu vou tratar, simplesmente fazer os grandes impactos ou grandes concentrações fora. Você pode compartilhar o evangelho
onde você está, no seu trabalho, na escola, entre os seus amigos, lá na faculdade, no colégio, onde quer que você vá. Agora, tem que falar, porque sem falar, ninguém vai acreditar no Evangelho. Não acreditando no Evangelho, não vai ser salvo. E lembre-se, nós vamos perder a oportunidade de sermos um canal, um instrumento para levar pessoas aos pés de Cristo. Pessoas que ele já tem aí dentre a comunidade, escolhido para trazer para cá. Mas como chegarão aqui se ninguém apontar o caminho? Como é que vão chegar aqui para ser confortado, fortalecido, antes de tudo salvo, se a gente não dizer, olha, nós temos uma mensagem, nós temos a mensagem de salvação, nós temos uma mensagem saudável, nós temos uma mensagem correta da palavra de Deus. Se a gente não sair, não falar, não vai acontecer. Então é necessário que saiamos, é necessário que falemos, é necessário que nos movimentemos para que as coisas aconteçam. E a igreja é o agente exclusivo. Lembre-se, meus irmãos, Deus não vai levantar o governo para fazer o papel que a igreja deve fazer. Deus não vai levantar uma ONG. Está muito na moda, né? ONGs para ações sociais e tal, a filantropia, legal. Mas lembre-se, o evangelho, a igreja detém a mensagem dele. E a igreja deve, então, usar desse poder que tem de anunciar o evangelho e anunciá-lo. Amém? Bom, outra coisa que gostaria de falar é que a igreja local, ela deve desenvolver uma visão de que missões deve ser a personalidade da igreja e não somente um programa. Deve permear cada ação da igreja ao invés de ter um programa especial de missões. Ou então um departamento só exclusivo. Não é errado tê-lo. Na minha igreja também tem. Um departamento, um conselho de missões. Eu fui até apresentado logo quando eu cheguei aqui. Fiquei muito contente, porque é sinal de que os irmãos têm alguém que mobiliza. Tá? Agora lembre-se, não é papel só desse departamento fazer o trabalho missionário. É papel de toda a igreja. É papel de cada ministério. É papel de cada departamento. É papel dos pastores, dos diáconos, dos professores, dos líderes de crianças, dos líderes de jovens, dos líderes de adultos, das mulheres, dos homens. Todo mundo tem que fazer com que a programação que cada dia a gente vai fazendo aqui, seja no domingo, sábado ou meio de semana, que tenha um bojo aí, ou pelo menos nuances de evangelização dentro de todo o programa. Sempre há como você discutir até solidamente doutrinas profundas da palavra, mas compartilhando de uma maneira bem, digamos assim, simples, para que qualquer pessoa possa compreender e possa refletir, fazer uma, digamos, decisão ou dar uma resposta. A igreja tem que implementar todas as ações dela ligando isso à evangelização. Nós existimos para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente tem que aproveitar todo o tempo, todo o programa e toda a ação da igreja, para a gente colocar isso em voga, colocar isso em ênfase. Não podemos também fracionar, ou então ficar só colocando para determinado departamento e outro não faz. Não. Todos os departamentos ou ministérios envolvidos para semear a palavra. Estou sabendo e fiquei muito, muito contente que a igreja aqui implementou uma ação nova dentro da sua ação de semeadura da palavra, que é a igreja na praça. Olha, eu vendo aquele movimento todo lá, pastor levando as pessoas e as pessoas o acompanhando, limpando a praça, preparando tudo para que fornecesse ali um ambiente melhor para depois o povo frequentar e depois levar corte de cabelo, talvez assistência jurídica, né? Corte de cabelo, logo penso aqui. Essas coisas aí muito boas, para quê? Só um anzol, uma isca. Mas qual é o alvo principal? Compartilhar o evangelho. Às vezes, sem falar nenhuma palavra. Sem dizer, vem cá que eu vou pregar aqui uma mensagem para você. Olha, e aí vai dos dedos, Deus te ama,
olha, há um juízo para você, mas Jesus foi para a cruz para morrer pelos seus pecados, arrependa-se, tenha vida eterna. Sem precisar fazer isso, só ali compartilhando de um bate-papo, dizendo que o dia está maravilhoso porque Deus preparou e devemos agradecê-lo. Olha como é bom, a gente está saudável, a gente pode brincar, correr aqui e tal. E aí você vai fazendo o quê? Aquilo que no tempo atual, e talvez amanhã ou depois eu fale um pouquinho mais sobre isso, é o que está, funcionando e vai funcionar. Porque no meio de tantas igrejas falsas, falo sem nenhum rodeio, no meio de tanta charlatanice, no meio de tantas coisas de engodo, engano, de mensagens que são só mensagens para, pare de sofrer, fique rico e tal, e aquela coisa toda, e não fala do evangelho, as pessoas estão ressabiadas, assim, ficam meio que desconfiadas de qualquer pessoa quando se aproxima e diz, olha, eu sou cristão, queria falar de Jesus para você. Parece que todo mundo está meio que desconfiado. Sabe como é que, pelo menos eu falei isso para os alunos, não sei se eles se lembram, como é que vai funcionar a evangelização no século 21? Principalmente aqui em São Paulo. Olha, tanta igreja, cada lugar tem uma. Através de relacionamentos. Temos que aproveitar os relacionamentos, as amizades que a gente tem. Ninguém vai entrar aqui, por exemplo, se não conhecer alguém daqui da igreja. Ninguém vai vir por essa porta aí, simplesmente entrar e falar, aqui é uma igreja, vou entrar aí. Nesse tempo que estamos vendo, tem muita gente desconfiada. Então o que a gente tem que fazer? Fazer amizade. Agora, amizade com segundas intenções, hein, pastor? Não, não é isso. Tem que fazer primeiro a amizade. Depois que você conquistou alguém, passando confiança para a pessoa, ajudando porque você tem amor para dar, porque você é cristão, aí a pessoa vai confiar em você e ela vai, assim, tentar te ouvir ou dar vazão para você uma hora compartilhar do evangelho, ou convidá-la para participar de um culto aqui na sede da sua igreja. Então, é assim que vai funcionar. Agora, lembre-se, a igreja local deve desenvolver isso que eu falei, uma visão de que missões deve ser a personalidade da igreja, deve permear as ações da igreja e não permear a ação só de um departamento ou ser só um programa da igreja. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está preparando a igreja para a sua obra de evangelização, obra missionária, ele fala que eles iriam receber poder, que iria vir sobre eles e eles seriam testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Veja, toda aquela região, a região deles, região circunvizinha. E aconteceu, depois de ter se assentado em Jerusalém, a evangelização ter surtido efeito, aí eles tiveram uma perseguição. E começa no capítulo 8, por exemplo, versículo 4, 8:4 de Atos, que enquanto isso os que haviam sido dispersos, e é por causa da perseguição, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Por onde quer que fossem. Então, veja bem, a igreja aproveitava a oportunidade, andando nas regiões ali circunvizinhas, para compartilhar o evangelho, para falar de Jesus. Não era alguma coisa que eles precisavam ficar limitado ao templo, à sinagoga, ao pátio ali externo do templo, ou então só a sua casa. Mas aonde eles andavam, eles iam compartilhando a palavra. Onde quer que eles paravam, em qualquer cidade ou em qualquer lugar, eles iam compartilhando a palavra. Fazia parte da vida deles o semear a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer e é isso que nós devemos, sem dúvida, focar na nossa ação como igreja. Então, missões deve ser, como eu falei, a missão da igreja e não a missão de um departamento. Deve permear cada aspecto e fase da igreja. Não deve ser um programa segmentado de um departamento, como eu disse. E é necessário reconhecermos que, há muito tempo, o trabalho evangelístico e missionário tem sido segmentado em nossas igrejas. Isso precisa ser mudado. Eu lembro lá na Cibo, segunda igreja batista de Osasco, lá onde eu estou como pastor, tinha um departamento de missões e evangelização. E eu fui fazer parte. E nós marcávamos aos domingos ou sábados à tarde para estarmos saindo.
e saía os membros daquele departamento. E eu olhava para um lado, para outro, disse, cadê o povo? Eu dizia, não, pastor. O próprio pessoal, membro do departamento falava assim, não, pastor, isso aí é coisa nossa. Nós que temos que fazer. Mas quem falou isso para vocês? É papel de todo mundo. Todo mundo deve ir. Eu sei que não vai estar todo mundo lá fora. Alguns têm outras ocupações, inclusive aqui dentro, na sede da igreja. Mas devemos movimentar e mobilizar toda a igreja para que a gente saia e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Mas ficou limitado por um bom tempo. Um dia eu fiz uma loucura. Não vai repetir isso aqui, pastor Tiago, pastor Carlos. Mas eu tenho ovelhas aqui que sabem que eu fiz. E não estou contando por contar. Estava pregando sobre evangelização e eu tinha acabado de chegar de uma viagem de Angola. E eu sirvo como professor lá do Seminário Teológico Baptista de Uambo, em Angola, que é o seminário que serve a África inteira, formando teólogos, pastores e tal, dentro da nossa limitação. Então, a cada 2 anos, 3, eu vou lá, e eu voltei empolgado. Sabe como é que você volta? Porque para pregar em Angola, lá no país socialista democrático, como eu falei aqui, que a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque lá tem que pedir autorização ao governo, tem que ter uma carta de autorização. Para você sair e pregar na rua, nem pensar, camarada. Não pode. Vai funcionar o culto, é de manhã, um tempo limitado, e ainda assim com autorização do governo. Vai fazer uma concentração evangelística, o governador da província, que chama província o estado, tem que falar antes do pastor, antes de qualquer pessoa, ele dá um discurso, ele fala do governo, fala que o governo apoia todo mundo, aquela coisa toda, e diz, olha o que vocês vão falar, e aí depois passa a palavra para o pastor. Já está todo encolhido, coitado, não tem mais nem o que falar. E aí eu voltei porque eu tinha tido algumas oportunidades lá de falar em algumas igrejas, de dar aula. Tinha um capitão do exército angolano. Toda aula que eu vou, ele é um convidado. Ele vai lá e senta no primeiro banco e tudo que eu falar, ele está anotando. Se eu falar qualquer coisa, o governo de Angola é ó... Ele já vai anotar. Então eu não falo nada de governo, vou falar da palavra de Deus, aquela coisa toda. Mas ali é tudo vigiado. Quando eu chego no país, a primeira coisa que eu faço não é nem ir para a cama descansar e dormir. Meu passaporte, carta de convocação do Ministério da Cultura de lá, e eu tenho que ir na embaixada na hora de dizer, cheguei, e eu estou aqui com a carta do pastor Sabino Tec Gamba, que eu serei professor durante esse 1 mês no Seminário Teológico Batista de Uambo. Ficarei na rua tal, eles vêm com o carro e vêm na porta saber se eu vou entrar ali ou não. Aí eu voltei empolgado, voltando para cá. Voltei empolgado. Cheguei na igreja, pregando o pessoal lá e tal, não sei o quê. Eu disse, pessoal, e a gente tem que evangelizar mais. E a gente tem que falar mais de Cristo. Olha quanta gente que lá que eu pude alcançar. Mas aqui, gente, nosso bairro, olha, é uma cidade maior do que a minha cidade lá da Bahia. Aquela coisa toda. Eu disse, pessoal, cadê o Ministério de Missões e Evangelização? Cadê os folhetos? Peguei os folhetos. E disse, a conclusão da mensagem é, agora vamos pôr em prática essa mensagem. Saiu todo mundo aqui e eu separei umas pessoas, ficamos na porta, todo mundo saiu com 10, 20, 30 folhetos na mão, mesmo ali umas 7h30, 8 horas mais ou menos da noite ali, mais um pouquinho, perdão, 8h30 da noite, 7h30 era se fosse sábado. Então 8h30 eu saí e todo mundo saiu e fomos para a rua. Domingo, é loucura, como pode e tal, vamos pregar a palavra de lá, fora daqui, e vamos levar para lá, para a nossa comunidade, o evangelho. E saímos. Irmãos, parecia ser loucura, mas as coisas que eu vi naquele dia à noite ali, que a gente fica ali, aqui, arrebanhado, muito bem, né, confortável e tal, foi coisa chocante. Contar de uma moça só. Ela começou a chorar quando a gente chegou e falando para ela. Ela estava fétida, maltrapilha, fragilizada, magérrima. E aí ela falou, pastor, hoje de noite, eu não sabia mais o que ia fazer da vida. Eu não estou querendo chocar ninguém aqui, nem sou sensacionalista. Mas ela falou assim, e eu já estive na igreja.
causa de algumas frustrações, aquela coisa, não justificou. Para mim não cola essas coisas, de sair da igreja porque alguém decepcionou. Todo mundo vai decepcionar o outro, seres humanos, nós somos falhos. Mas ela contou e tal, e ali nós tivemos a oportunidade de falar para ela. Naquele domingo, talvez foi a última chance dela de acreditar ainda que é possível viver e viver bem com Deus na vida dela. E ela orou com a gente e ela fez a decisão de que a partir daquela data ela ia servir ao Deus que um dia ela falou que conhecia. Ok? E outros casos, quando eu falei, ó, nós temos que voltar daqui meia hora, só meia horinha, voltamos. Irmãos, eu nunca vi tanta alegria na minha vida. Aquele povo vibrando quando voltou, alegre e tal. Pastor, falei com fulano, e falei com o sucrano, e vi filho de fulano de tal, e tal. Aquela coisa toda, foi maravilhoso. Eu não estou dizendo que vocês devem fazer a mesma coisa. Cada povo tem sua experiência, cada contexto é um contexto. Mas que valeu a pena, valeu. Valeu porque todo mundo foi colocado diante da situação. E eu falei, ó, não precisa dar discursos. Nós vamos sair aqui e você vai simplesmente compartilhar do que Jesus tem feito na sua vida para a pessoa, dizer das mudanças que ele operou em você, e você vai dizer, ele pode operar na sua vida também. Você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve se converter dos seus maus caminhos. E você deve tê-lo como seu Salvador e Senhor. E aconteceu. E a igreja tem, depois de lá para cá, experimentado uma mudança. Agora nós estamos plantando uma nova igreja. E quando a gente vai subir o morro, literalmente lá para o Jardim Bonança, perto do SBT, lugar isolado já entre Osasco e São Paulo, vai tanto carro e tanta gente que às vezes a rua que está funcionando lá o GP, ou o NEBS, Núcleo de Estudo Bíblico, não cabe. E a garagem lá do irmão não cabe mais de gente. Por quê? Porque o povo unido, amando um ao outro, fortalecido doutrinariamente, quer frutificar e quer ter uma nova casa que possa ajuntar pessoas, que possa também estudar a palavra e ser fortalecido também. Então, queridos, é necessário que nós desenvolvamos a visão da igreja, a visão de missões, de evangelização, como uma personalidade da igreja, não como alguma coisa de um departamento, de um programa só da igreja. E finalizando, é necessário haver uma compreensão também da igreja, da dinâmica de gerações na igreja local. A igreja deve contemplar, olha, jovens, adolescentes, senhoras, senhores, crianças, contemplar todo mundo. E lembre-se, todo mundo tem uma alma. E quando for evangelizar, a gente normalmente pega os adultos e sai pregando a palavra, mas nós temos que ter programas para crianças, programas para adolescentes, programas para jovens, para adultos, para idosos, programas para todas as faixas etárias, para todas as classes sociais, porque Deus não faz acepção de pessoas, tá? Nós temos um trabalho muito bom lá em Osasco que frutifica numa área livre. E o último foi, dentro de um culto chamado de Semana de Oração que nós temos na igreja, nós fomos no Flamenguinho, uma favela de Osasco, dentro de um barraco, falar de Jesus para uma família que queria o culto da Semana de Oração lá. Nós fomos, aquela família já tinha peregrinado por todas as igrejas que os irmãos puderem imaginar. E eles deram testemunho que estavam arrancando, não era só o dinheiro deles não, até a saúde, porque eles não sabiam mais o que dava para a igreja. Nós fomos lá, oramos com eles, falamos de Jesus para eles e da palavra de Deus. Essa família agora está frequentando lá. E ao invés da gente pedir as coisas para eles, nós estamos fornecendo, dando assistência, suporte, em todos os sentidos. Aquela família não precisa de ninguém pedir nada para eles. Eles não têm nem condições. Eles precisam de receber amor, receber a verdade, receber carinho, receber amizade, receber a educação, orientação básica em todos os sentidos. Está frequentando a EBD agora, já a segunda EBD, sequencialmente, que está lá com a gente, a família inteira. Os meninos, meninas, vovô, todo mundo. E a gente tem que ter essa visão. Existem muitos textos bíblicos que mostram a preocupação de Deus em todas as faixas etárias e diferentes classes de pessoas. E a igreja local deve preocupar em alcançar estes também. Tem um texto que Paulo escreve a Timóteo, que ele está falando da pregação, a vontade de Deus para a salvação das pessoas, e ele coloca lá, 1 Timóteo 2, 1 a 6. E eu gostaria que vocês lessem comigo.
1 Timóteo 2, 1 a 6. Paulo exortando então a Timóteo, seu jovem pupilo, companheiro de Paulo nas jornadas missionárias, viagens, pastor da igreja de Éfeso, um homem desde pequenininho aí, ciente da Bíblia, alguém versado nas Escrituras, mas Paulo de vez em quando aí exortava ele, encorajava ele a fazer aquela função dele, uma vez que eu acho que algumas vezes ele estava meio que desanimado, mas aqui não é o caso. Paulo está falando o seguinte, 1 Timóteo 2, de 1 a 6, falando dessa questão da evangelização que eu quero focar, ele diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, exortando a igreja a orar por todas as pessoas, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos em autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E isso é bom, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Aí ele vai falar da questão do desejo de Deus, da salvação das pessoas. Ora, o qual, está falando do Senhor, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é claro que o todos aqui, a gente tem que, claro, fazer uma colocação muito bem correta, porque fica parecendo que o Deus que quer que todo mundo salva está frustrado na sua vontade. E jamais ele vai ser frustrado. O todos aqui é sem acepção de pessoas, no sentido de cor, raça, nacionalidade, sexo, classe social e estatura. Ok? Então Deus, ele ama todos sem fazer acepção de pessoas nesse sentido, de cor, sexo, vou repetir, nacionalidade, cor. E a gente tem que pregar então para todo mundo, inclusive também faixas etárias. Deus ama a criança, Deus ama o jovem, Deus ama o adulto, Deus ama o idoso. Então, ele quer salvar essas pessoas. E nós temos então que fazer uma dinâmica de trabalho da igreja para alcançar todas as faixas etárias. Ter um programa especial na nossa igreja para alcançar os idosos, por exemplo, do nosso bairro, que às vezes são esquecidos, inclusive dentro da igreja. As programações focadas só para os jovens, para os adultos, e os idosos são adultos já numa outra fase. Eles têm outro tipo de ênfase. A vida dele, agora, digamos, a cosmovisão, a visão de futuro deles é diferente de um jovenzinho, diferente de um adulto recém-casado, ou de alguém que tem um filho ou outro. Eles já são vovôs. Eles já têm outro tipo de visão. A gente tem que alcançar eles também. E a questão da salvação, pastor? Tem que falar para eles que, apesar de estar chegando na velhice aí, eles não durarão para sempre. Apesar de terem durado tanto tempo, há uma vida após a morte. Há uma alma aqui que é imortal, que um dia vai se apresentar diante de Deus e que vai prestar conta de todas as suas ações. Então a gente precisa falar para esses também. Falar para todas as faixas etárias, falar para todas as classes sociais, não fazer distinção, não fazer acepção de pessoas, mas alcançá-las para a glória de Deus, para o enaltecimento do nome do Senhor. Amém, meus queridos? Então, eu quero recapitular que nós devemos empregar todo o esforço para apresentar todo o conselho de Deus, a palavra de Deus, para todo mundo. Por quê? Porque a igreja é o agente exclusivo para a proclamação do Evangelho. Deus não vai levantar, vou repetir o que eu disse no início, ONGs, instituições filantrópicas, nem nenhum tipo de órgão governamental para pregar o Evangelho. É a igreja que coube a responsabilidade da pregação do Evangelho, mais nenhuma outra agência. Outra coisa que a gente tem que fazer, como eu disse aqui, é que a igreja deve fazer das suas ações, todas as ações, permeadas de evangelização, compartilhando o Evangelho, e não deixar só para um departamento ou um ministério. Não deve ficar restrito a só uma faixa etária da igreja ou só um órgão. Tem que todo mundo se envolver. De alguma maneira você pode ser útil. Você pode até não saber, entre aspas, pregar, abrir a Bíblia, fazer um esboço e ir lá. Mas você pode fazer outras coisas. Você pode acompanhar, você pode estar em oração, você pode compartilhar o seu próprio testemunho, que fala bem alto para as pessoas que estão aí fora, porque elas vão ver a mudança na sua vida. E você pode orar,
você pode contribuir, ou você pode também apoiar os que estão indo, ofertando, orando por eles, acompanhando-os, subsidiando em alguma coisa que eles precisam em termos de necessidade para cumprir a grande comissão. E por último, eu disse que a igreja deve olhar para todas as faixas etárias, não deixar ninguém de lado, não deixar ninguém de lado também no sentido de ou se é pobre, se é rico, se é negro, branco, ameríndio, mulato, cafuso, índio, não importa. Caucasiano, branco, eu vou botar todo mundo, né? Tem que mirar todo mundo e ir em busca desse pessoal. Por quê? Porque uma alma é preciosa para Deus. E almas não têm cores e não têm também classes sociais. Almas são almas para Deus, são importantes. E Jesus Cristo morreu para que essas almas pudessem chegar aos seus pés. Então, igreja, ação. Se os irmãos estão empreendendo ações em favor da evangelização, ótimo. Mas olha, podemos fazer muito mais. E cada um aqui de nós temos consciência de que podemos fazer muito mais. Podemos nos esmerar mais. Podemos contribuir mais. Podemos orar mais. Podemos ir mais longe. Podemos nos esforçar mais. E eu espero que vocês sejam motivados a, depois dessa conferência, a fazer mais para o Senhor nessa questão. Contemple os seus entes queridos. Contemple os seus familiares. Se estão todos salvos, amém. Mas eu creio que todos que aqui estamos, temos um irmão, ou um pai, ou um filho, ou um tio, ou um vô, ou alguém muito chegado que ainda não tem Cristo como Salvador. E não brinquemos com isso. Sem evangelho não há salvação. Eles, se não forem alcançados com o evangelho, não terão chance diante de Deus. Deus não vai chegar para lá igual um teólogo contemporâneo batista que está aí na mídia sempre falando. Deus não é universalista. Deus não é esse Deus tão bom, mas tão bom, coração tão grande, tão cheio de amor, que ele vai chegar e falar assim, entra todo mundo aqui, porque meu coração não aguenta mandar ninguém para o inferno. Na verdade, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas estão indo com suas próprias pernas. Agora o que Deus faz é chamar as pessoas para ir para o céu, porque Ele é bom, e Ele é amoroso, misericordioso, e tem os seus, dentro dessa geração que não merece ser salva, para levar para o céu. Deus abençoe. Pastor.